Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas falando do dia a dia de um advogado tributarista, falando do dia a dia do nosso escritório. E eu escolhi hoje para falar com vocês sobre um assunto que acontece com muita frequência em uma execução fiscal, que se trata da sucessão tributária, que está previsto no artigo 133 do Código Tributário Nacional. Primeiramente eu vou pedir a permissão para vocês para ler o artigo 133, que diz o seguinte: a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sobre a mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato, integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, e subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Então, para que vocês entendam, eu vou dar logo um exemplo para vocês. Vamos imaginar que uma determinada empresa foi executada e que o oficial de justiça, quando chegou nessa empresa para citá-la, para ela se defender, verificou que no local essa empresa não estava mais estabelecida e existia uma outra empresa no local. Então, ele vai lá no porteiro, o porteiro vai dizer: olha, essa empresa funcionou aqui no passado, mas agora não funciona mais. Agora é uma nova empresa e a gente não sabe nem para onde essa antiga empresa foi. Ele vai certificar, vai enviar essa certidão com mandado para o juiz, e quando chegar no juiz, o juiz vai determinar que escute a fazenda, a exequente, sobre essa certidão do oficial de justiça. E certamente a fazenda vai requerer a sucessão tributária com base no artigo 133 do Código Tributário Nacional. Ou seja, ela vai requerer que toda a dívida seja redirecionada do devedor antigo, que foi originariamente executado, para essa nova empresa que está situada naquele local. Aí vocês podem me perguntar: mas toda vez que uma empresa entrar no estabelecimento onde funcionou um devedor no passado, ela vai responder pelos débitos daquele devedor? É claro que não. Para que a fazenda possa requerer isso, ela tem que provar que estão presentes os requisitos previstos no artigo 133 do Código Tributário Nacional. Ou seja, que houve a venda do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial. Entenda-se esse fundo de comércio como tudo do devedor originário, como as marcas, patentes, propriedades intelectuais, os clientes que ele tinha, as mesmas máquinas, os contratos em andamentos, tudo do devedor originário. Isso é o fundo de comércio. Se veja como um todo do devedor originário ou do estabelecimento comercial, bem como a fazenda vai ter que provar um outro requisito previsto também no artigo 133 do Código Tributário Nacional, é que a empresa que está agora situada no mesmo estabelecimento está exercendo a mesma atividade comercial, ou seja, ter o mesmo objeto social, são idênticos. Então cabe à fazenda, para que o juiz defira esse requerimento de sucessão tributária, provar que houve a venda do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial e que a nova empresa que está lá possui o mesmo objeto social. São esses dois requisitos. Agora, como eu disse a vocês, para quem atua numa execução fiscal, como nós fazemos aqui com muita frequência, o que eu vejo é que muitas vezes a fazenda pede de todo jeito, sem nenhum pudor, pelo simples fato do devedor não estar mais no estabelecimento, e quando o oficial chega lá, encontra uma nova empresa, ela diz: já houve sucessão, então vem requerer que a nova empresa seja citada para se defender ou nomear bens à penhora, e muitas vezes até falta um pouco de cautela do judiciário em conceder esse pedido da fazenda, mas é concedido. Eu tive um caso até aqui que me espantou bastante, recentemente, há 6 meses atrás aqui no escritório, que um determinado cliente nosso alugou
uma determinada loja, onde no passado funcionou uma loja de roupas. Ele trabalha com sapatos, não tem nada a ver com roupas. Ele alugou aquela loja, chegou um determinado oficial de justiça lá e disse, olha, estou citando a empresa, você é da empresa tal, eu vim aqui para citar. Ele disse, não, essa empresa funcionou aqui, eu aluguei o estabelecimento, estou vendendo agora isso. O oficial devolveu o mandado dizendo que no local funcionava uma nova empresa, a fazenda requereu a sucessão, o juiz concedeu, quando ele viu estava sendo citado para defender de um débito que ele nunca ouviu falar, de uma empresa que ele sabia que apenas tinha funcionado naquele local no passado, quer dizer, sem nenhum pudor. E a gente teve que recorrer, ir para o tribunal, para o TRF aqui da 5ª Região, mostrando que nesse caso, além da fazenda não ter juntado um único documento demonstrando que ela estava os requisitos do artigo 133, ou seja, que houve a venda do fundo do comércio ou do estabelecimento comercial, sequer os objetos sociais eram os mesmos, porque uma trabalhava com roupas e a outra trabalhava com sapatos, e ele teve que contratar advogado para se defender, para levar a empresa dele desses pepinos, digamos assim, dessa empresa que não tinha nada a ver com a empresa dele. Então isso poderia até ser estudado, de se dar entrada numa ação contra a própria Fazenda Nacional, a União Federal no caso, não é? Cobrando uma indenização porque ela fez um requerimento sem nenhum tipo sem nenhuma cautela e o coitado teve que contratar advogado, se defender, teve danos morais, ficou preocupado. Então isso acontece com muita frequência para quem atua defendendo os interesses dos seus clientes em execução fiscal. E hoje, pessoal, vocês encontram muitas decisões dizendo que bastam meros indícios para que seja caracterizada a sucessão tributária. E eu trouxe até uma decisão para vocês aqui do TRF, da 5ª Região, você encontra muitas, de vários tribunais do Brasil todo, inclusive do STJ falando sobre isso. Mas trouxe apenas uma decisão para vocês do TRF, para que vocês entendam isso, que diz o seguinte: processual civil, embargos à execução, multa, sucessão de empresas, ocorrência, aplicação do artigo 133 do Código Tributário Nacional, possibilidade, honorários advocatícios, manutenção. A responsabilidade tributária por sucessão, prevista no artigo 133 do Código Tributário Nacional, não precisa necessariamente ser formalizada, admitindo-se que esta seja demonstrada através de indícios e provas convincentes. Os documentos acostados aos autos demonstram que a hora apelante deu continuidade à mesma atividade que a empresa autuada, venda de combustíveis, funcionando sempre na mesma sede, antes e após a vigência do contrato de arrendamento que com ela celebrara, possuem inclusive nomes de fantasias similares, razão pela qual revelam-se fortes os indícios de sucessão empresarial a que alude o artigo 133 do Código Tributário Nacional. Isso aqui foi uma decisão do TRF da 5ª Região. Então, como advogado deve proceder quando ele deparar com uma situação dessa, pessoal? Quando ele estiver defendendo os interesses da empresa sucessora, ou seja, que está sucedendo a dívida daquela empresa que foi originariamente executada. Digamos que você é um advogado da empresa sucessora e diga, olha, eu estou respondendo por uma dívida que não é minha, eu preciso contratar um advogado tributarista para que eu seja excluído dessa responsabilidade. Então, o que você deveria fazer, primeiramente, para, no caso, defender os interesses do seu cliente e excluí-lo do polo passivo da execução fiscal? Primeiro, é provar que não estão presentes os requisitos do artigo 133 do Código Tributário Nacional, ou seja, que nunca houve nenhuma venda do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, que a fazenda também não juntou essa prova, que são empresas distintas, tanto a empresa executada quanto a empresa sucessora que está lá naquele estabelecimento, elas possuem CNPJ diferentes, possuem um quadro de funcionários diferente. Você também deve provar que os objetos sociais das empresas não são idênticos. Se forem parecidos, você vai dizer
são parecidos, mas não são idênticos, porque geralmente uma dessas empresas exerce uma função a mais do que a outra, não é o objeto idêntico no contrato social, são parecidos, mas não são idênticos. Você também vai juntar decisões do próprio STJ, que existem várias decisões, eu trouxe até uma para ler aqui para vocês, de que não é pelo fato de uma empresa estar situada no endereço onde no passado funcionou uma determinada empresa devedora que essa nova empresa aqui é responsável por todo o débito da empresa antiga, se não tem nenhuma relação entre uma empresa e outra. Então não é pelo simples fato de eu ter alugado um estabelecimento onde no passado funcionou uma determinada empresa e deixou débitos fiscais que eu vou assumir todo o débito daquela empresa. Não é. A Fazenda tem que provar que estão presentes os requisitos, ou que pelo menos, do artigo 133, ou que pelo menos existam os indícios de que fala, do que dizem os tribunais. Eu trouxe uma decisão aqui para vocês que trata justamente isso, que diz o seguinte: tributário, responsabilidade por sucessão, não ocorrência. A responsabilidade prevista no artigo 133 do Código Tributário Nacional só se manifesta quando uma pessoa natural ou jurídica adquire de outra o fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional. A circunstância de que tenha se instalado em prédio antes alugado à devedora não transforma quem veio a ocupá-lo posteriormente, também por força de locação, em sucessor para os efeitos tributários. Aqui foi um recurso especial julgado aqui no ano de 1999. Então, pessoal, outra prova importante que eu estou lembrando aqui para falar para vocês, em casos passados que nós tivemos aqui no escritório, é, por exemplo, se você conseguir, isso você pode conseguir na junta comercial, porque é público, provas de que a devedora que foi originariamente executada continua formalizando os seus balancetes e registrando na junta comercial, que ela continua prestando informações ao Fisco Federal, à Receita Federal, prestando informações ao Imposto de Renda, ou seja, ela não se encontra inativa, ela encontra ainda funcionando, só não está funcionando naquele endereço que você está naquele momento. Então isso também é uma prova muito importante de que não houve a sucessão tributária. Então, resumindo para vocês tudo que foi dito aqui, cabe à Fazenda provar que estão presentes os requisitos do artigo 133 do Código Tributário Nacional, ou seja, de que houve a venda do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial e de que a nova empresa que está no local está exercendo a mesma atividade comercial, essa prova é da Fazenda, ou que pelo menos houveram fortes indícios de que ocorreu a sucessão tributária. A Fazenda tem que provar isso. Se ela não provar, não é para ser deferido, e se for deferido, você, dependendo da situação, você tem que analisar, você pode depois até entrar com ação de indenização contra a própria União Federal. Então o advogado, para se defender os interesses do seu cliente, ele vai provar de que não houve essa venda do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, que são empresas distintas com CNPJs distintos, que o quadro de funcionários de uma não é o mesmo quadro de funcionário da outra, que o objeto social das empresas não são idênticos, apesar de serem parecidos, porque geralmente um objeto social de uma determinada empresa tem algo a mais do que de uma outra. Se você tiver os documentos, você também vai provar que essa empresa que funcionou naquele local que você está nesse momento, ela está exercendo suas atividades em um outro local, que ela se encontra prestando seus balancetes, formalizando seus balancetes e registrando na junta comercial, ela se encontra prestando as informações fiscais ao Fisco Federal. Então ela não fechou, ela está em outro local que você até desconhece, mas ela continua ainda em atividade. Então são provas importantes para que você demonstre ao judiciário, ou em primeiro grau ou em segundo grau, de que não houveram esses requisitos, não se encontravam presentes esses requisitos do artigo 133 do Código Tributário Nacional. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês sobre
sucessão tributária. E lembrando também que hoje o STJ, em alguns julgamentos, também entende que esses requisitos do artigo 133 são restritos. Existe um julgamento dizendo que só bastam meros indícios para que seja caracterizada a sucessão, e você também vai encontrar julgamentos dizendo que tem que ser restrito, ou seja, tem que provar que houve a venda do fundo de comércio e de que a empresa que está agora no local está exercendo a mesma atividade. Eu lembrei disso para falar para vocês. Então isso você também pode alegar na sua defesa, de que esses requisitos são restritos e que a Fazenda não provou que houve essa venda do fundo de comércio, porque é uma prova muito difícil de ser feita na prática pela Fazenda. Então era o que eu teria para falar com vocês sobre sucessão tributária, que acontece com muita frequência em uma execução fiscal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, de se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo também com seus colegas, porque o meu objetivo é gravar vídeos semanais tratando sobre a prática jurídica tributária. Inclusive, nós estamos aí já lançando o nosso próximo curso, que é o 16º curso de prática jurídica tributária, o dia a dia de um advogado tributarista, que é ministrado por mim em Recife, na minha cidade, onde eu só trato, são 4 encontros, onde eu só trato do dia a dia do nosso escritório, onde o primeiro encontro eu vou falar somente sobre impostos, como é que se calcula os impostos no lucro real, no simples e no lucro presumido. No segundo encontro eu vou tratar da defesa no âmbito administrativo federal e no âmbito administrativo estadual aqui no nosso estado de Pernambuco. No nosso terceiro encontro eu vou falar sobre a execução fiscal, tratando também como a sucessão tributária envolve a execução fiscal, falando também muito sobre a sucessão tributária, a Lei 6830, que trata da execução fiscal, com todos os artigos, citando exemplos e tudo mais, trazendo modelos de petições, cessão de pré-executividade, embargos à execução e muitos outros exemplos. Por fim, na nossa 4ª aula, nós vamos encerrar falando sobre o mandado de segurança, analisando a Lei 12.016/2009, todos os seus artigos, bem como falando sobre a ação anulatória de débito fiscal, trazendo casos práticos, analisando aqui com os alunos. Então, eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Obrigado.